sistema financeiro atual é uma grande fraude, e caso você ainda não saiba, você é constantemente roubado sem perceber. É por isso que você trabalha cada vez mais e o dinheiro parece não vir proporcionalmente à energia e ao tempo que você gasta trabalhando. Nesse vídeo, vou te provar como o sistema financeiro foi criado para ser o maior golpe da história. A maioria das pessoas ainda está adormecida, achando que é mentira ou conspiração, enquanto sofre passivamente sem ter ideia do que acontece de verdade. Quando a maioria perceber, já vai ser tarde demais. Para entender melhor como e por que o sistema financeiro é uma grande fraude, você precisa conhecer como ele surgiu e evoluiu até hoje. Primeiro, vamos entender como a fraude Fiat se instalou no mundo todo. E depois eu quero mostrar também como que a gente pode se proteger. Eu acho que não é novidade para ninguém que o sistema financeiro global se apoia em uma única economia, os Estados Unidos, o dólar e as políticas monetárias americanas. Os Estados Unidos têm o privilégio exorbitante de imprimir o dinheiro e determinar as políticas monetárias que o mundo todo segue. Eles conseguiram essa posição privilegiada porque se apoiaram no ouro para conquistar a confiança global. O ouro é uma reserva de valor milenar usada pelo Império Romano, pelos egípcios, persas e todas as civilizações antigas. Antes do dólar, o ouro era o padrão monetário global, usado para pagamentos e para armazenar riqueza. O ouro atingiu esse posto por causa de suas propriedades monetárias únicas. É escasso, difícil de produzir e falsificar, portátil, divisível e dura uma eternidade sem estragar. Não tem como criar ouro do nada, é preciso descobrir e explorar novas jazidas. Outros produtos e metais são muito mais fáceis de reproduzir do que o ouro, e são essas propriedades ideais que tornaram o ouro dinheiro por milênios. Ao longo do tempo, o ouro absorveu valor e passou a representar fortunas enormes. Ele foi monetizado e se transformou na principal reserva de valor global e no padrão monetário dos séculos passados. O padrão ouro trouxe eficiência. Todos os preços podiam ser representados em uma única constante. Isso facilitou as trocas comerciais. Foi a partir da cunhagem, ou seja, transformar um pedaço de metal numa moeda com formato, localização e valor estampado, que surgiram os primeiros bancos. A monopolização da manipulação do ouro como dinheiro por impérios levou à criação dos primeiros bancos. Os bancos modernos refletem os bancos de 400 anos atrás. Por volta de 1600, quando banqueiros começaram a pagar juros aos clientes pelas moedas de ouro armazenadas em seus cofres, eles perceberam que nem todo mundo resgatava as moedas ao mesmo tempo, e assim surgiram as reservas fracionárias. Se você depositasse 30 moedas de ouro e recebesse uma moeda por mês como juros, depositaria mais ouro no banco. Se mais 4 pessoas fizessem o mesmo, o banco teria 120 moedas armazenadas no final do mês. A promessa de juros atrai mais dinheiro para o banco, deslocando a riqueza das pessoas para esses intermediários. O problema é que, em vez de usar o próprio ouro para pagar os juros prometidos, o banco usava as moedas de ouro de outros clientes. Assim, o banco atraía mais moedas e contava com a sorte de que nem todos os clientes queriam sacar suas moedas ao mesmo tempo. Caso isso acontecesse, o banco quebraria. Dessa época vem a expressão bancarrota. Quando os banqueiros ficavam sem dinheiro, suas mesas eram quebradas. Os bancos que sobreviveram inovaram e criaram contratos que garantiam moedas de ouro de volta ao cliente que resolvesse resgatar seu dinheiro. Esses contratos se transformaram nas notas de dinheiro de papel que existem até hoje. Hoje você não consegue resgatar reais ou dólares por ouro. A nota antiga representava um contrato, uma promessa de pagar ao portador em moedas de ouro. A verdadeira riqueza estava nas moedas de ouro deixadas no banco, não no papel. Bancos lucrativos atraíam muita liquidez e pipocavam pelo mundo, competindo por negócios com comerciantes. Em Londres, o Banco da Inglaterra, apoiado pelo governo inglês, em 1694, institucionalizou e estatizou as notas de papel. Esse modelo foi replicado pelos Estados Unidos em 1913, com a criação do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano, formado por 12 bancos privados regionais que se transformaram num banco exclusivo do governo. Foi assim que começou a relação íntima entre governos e bancos.
Bancos centrais surgiram ao redor do mundo, ampliando a influência dos governos sobre o ouro da população. Agora, além de forçar o pagamento de impostos, os governos podiam imprimir dinheiro. Esse vínculo das notas de papel ao ouro foi o que deu legitimidade a toda a operação. As pessoas viam um valor no dinheiro de papel porque acreditavam que ele era conversível em ouro. A fraude Fiat começa quando governos precisam se financiar para bancar guerras. A forma mais fácil de obter dinheiro não é cobrando impostos, pois isso causa revoltas, mas imprimindo dinheiro. Governos começaram a imprimir mais notas do que tinham em ouro nos seus cofres, abusando da confiança da população. Quando bancos centrais imprimem mais dinheiro, os preços sobem e ocorre a inflação. Isso aconteceu após a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos perceberam que vários países abandonaram o padrão ouro e imprimiram dinheiro. Os americanos decidiram então confiscar o ouro da própria população com o Decreto Executivo 6.102, ordenando que os americanos entregassem todo o seu ouro ao governo. Quem não entregasse seria preso ou pagaria uma multa de $10.000, que era considerada uma fortuna na época. Além de confiar no governo americano, a população foi afastada do que de fato garantia o valor do dinheiro. Foi o primeiro calote. Os americanos acabaram com a conversibilidade do ouro para a própria população, ou seja, uma espécie de roubo regulado, né? Nos anos 90, aconteceu algo semelhante no Brasil, com o confisco da poupança pelo governo Collor. Agora, voltando aos Estados Unidos, o centro da grande fraude global do sistema financeiro atual, o Fed imprimiu novas notas de dólar e removeu as palavras redeemable in gold, resgatável em ouro. Foi assim que os banqueiros centrais substituíram o ouro pelo dólar através de um grande confisco. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos venderam armamentos, alimentos e outras mercadorias para a Europa e outros países em guerra em troca de ouro. Aí, com a entrada de ouro durante as guerras mundiais e o confisco do ouro da própria população, os Estados Unidos, em 1947, tinham 70% das reservas de ouro do mundo. O Reino Unido deixou de ser o maior credor do mundo e se tornou o maior devedor. Os americanos, então, organizaram a reunião de Bretton Woods, com mais de 40 países, e propuseram um novo sistema bancário cambial chamado Sistema Bretton Woods. Nele, o dólar americano permaneceria resgatável por ouro para outros países a uma taxa fixa de $35 por onça, e as outras nações vinculavam suas moedas ao dólar. E funcionou, os países do mundo todo apoiaram suas moedas no dólar por causa do laço no ouro. Só que aí, em 1970, os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra do Vietnã, que custava caro. Eles começaram a imprimir mais dinheiro do que tinham em ouro nos seus cofres. Isso chamou a atenção dos países que fizeram parte do acordo de Bretton Woods, que, desconfiados, começaram a pedir o resgate do seu ouro. Só que os americanos não queriam entregar o ouro, pois isso os colocou na posição de potência global. Para evitar a saída do ouro, o presidente Nixon decretou um feriado bancário e acabou com o acordo de Bretton Woods. Nenhum país mais teria de volta o ouro que deixou com os americanos, um grande calote global. Foi assim que o dólar e todas as outras moedas globais perderam totalmente o lastro no ouro, ficando apenas apoiadas na confiança das políticas monetárias e na indústria bélica americana. Esse sistema permanece até hoje. Desde 1971, iniciou-se a maior fraude da nossa civilização, o dinheiro fiat. Com o fim do lastro no ouro, os americanos puderam imprimir dinheiro sem lastro em nada. Outros países seguiram o mesmo caminho e a impressão de dinheiro do nada virou comum em todos os bancos centrais. Nos últimos 14 anos, os Estados Unidos imprimiram 60% dos dólares em circulação no mundo hoje. O dólar perdeu 97% do seu valor desde que foi criado e o real perdeu 87% desde 1994. A desvalorização ocorre pela criação ilimitada de novas moedas circulantes, uma fraude que enriquece bancos e governos enquanto empobrece a população. Bancos e governos criam dinheiro do nada e se beneficiam da inflação de preços. Nos Estados Unidos, Brasil e outros países, o fim do padrão ouro destravou a fraude fiat generalizada. Em março de 2023, vimos corridas bancárias nos Estados Unidos com falências de bancos como Silvergate, Silicon Valley e First Republic Bank. Em 2008, na crise global,
Muitos bancos não faliram porque governos imprimiram dinheiro para resgatá-los. Eles simplesmente têm um modelo de negócio que é insustentável há séculos. E esses negócios sobrevivem a crises graças ao cartel entre bancos e governos, enquanto as empresas menores quebram e não têm acesso a crédito. Ou seja, é um sistema que privatiza lucros entre os amigos do rei e socializa perdas entre toda a população, que vê seu poder de compra ser diluído e destruído. E isso é roubo, porque quando governos imprimem dinheiro, eles direcionam liquidez para bancos. Esses bancos aplicam esse dinheiro recém-criado em ativos que se valorizam e aumentam o patrimônio dos bancos, enquanto todo o restante da população vê seu poder de compra encolher. Imprimir dinheiro também é roubo, porque reduz a dívida de governos e aumenta a dívida das pessoas. Governos passam a arrecadar mais impostos com a elevação de preços, porque nominalmente parece que as empresas e trabalhadores estão faturando mais, quando na verdade o custo de produção também subiu. Então você começa a subir na faixa de tributação, mas o ganho real é achatado pelo incremento do custo de produção. Por isso, governos enrolam e postergam bastante o reajuste tributário, e muitas vezes nunca reajustam segundo a inflação. E aí é muito conveniente, né? Eles estão drenando mais a população via inflação sem nem aumentar a alíquota tributária, apenas imprimindo dinheiro e empurrando as pessoas para as faixas de imposto cada vez maiores. Mas não só os governos podem imprimir dinheiro, os bancos também podem. Bancos podem criar novas moedas através do crédito bancário com contratos de empréstimo. Por exemplo, na verdade, é assim que é gerada a maior parte do dinheiro que está em circulação. Os bancos precisam de dinheiro para emprestar para alguém ou para si mesmos. Avisam um banco central que precisa de liquidez. O Banco Central simplesmente emite um título de dívida do banco com o tesouro do governo. O saldo novo é liberado para o banco comercial e o Banco Central só aperta um botão para atualizar os seus sistemas, informando que X milhões de novos reais ou dólares foram criados para emprestar para o banco X. É dinheiro criado do nada via crédito bancário, mas com o aval do Banco Central. Mas a situação piora quando bancos pegam dinheiro recém-criado emprestado com o Banco Central. Eles dão títulos com garantia, títulos que muitas vezes valem nada, como aconteceu na crise subprime, em que bancos entregaram ao Banco Central empréstimos de pessoas que não tinham condição de arcar com a dívida. Ou seja, um banco faz uma avaliação ruim de crédito, assume operações arriscadas e, quando dá ruim, é simplesmente resgatado pelos bancos centrais às custas da diluição de toda a população. E pior ainda mais, quando governos liberam dinheiro recém-criado para bancos, eles liberam só o montante que os bancos pedem para emprestar às outras pessoas. Mas os juros que os bancos recebem por emprestar dinheiro que foi criado do nada pelo Banco Central não entram nessa contabilidade. Apenas o montante do capital do empréstimo é realmente criado e aparece nos balanços do Banco Central. O empréstimo tem que ser pago com juros, e é esse dinheiro dos juros que é criado do nada. Esses juros pagos pelos clientes dos bancos são justamente o dinheiro novo que entra no banco como lucro, mas que também foi criado do nada para expandir a base monetária. É por isso que ser banco é extremamente lucrativo. Eles pegam uma impressora de dinheiro infinito, sem laço nenhum, chamada Banco Central, imprime e ainda cobram dos outros por terem emprestado dinheiro do nada. Esse dinheiro novo que entra na economia como juros devidos aos bancos também destrói o poder de compra de todos. E é por isso que o sistema Fiat é uma engrenagem muito bem ajustada e camuflada para roubar valor na surdina de toda a população, para beneficiar governos e bancos. Essas duas instituições são unha e carne no mundo todo, e essa engrenagem sempre vai na direção do colapso inflacionário. Afinal, bancos e governos não querem sair dessa posição de conforto, mas com essa desvalorização, é a própria moeda que acaba perdendo valor. Esse efeito aconteceu diversas vezes ao longo da história, mas governos camuflam acusando empresários e o clima ou qualquer um que não seja o próprio governo ou os bancos. Toda essa impressão de dinheiro é um crime contra a humanidade. O dinheiro fiat
É um golpe civilizacional, usando instituições para proteger quem poupou, mas na verdade quem poupou está sendo roubado. É injusto e revoltante, porque essa é exatamente a definição de pirâmide, que beneficia os criadores e quem está no topo. E quem chega depois, as gerações mais novas, são roubadas o tempo todo. Mas como que eu paro essa engrenagem? Existe uma forma, oferecendo uma alternativa. Todo o dinheiro que existiu na época em que governos ou impérios puderam manipular a oferta, criando mais moedas do nada, colapsaram via inflação ou hiperinflação. Por isso, o colapso do dinheiro fiat, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Já está acontecendo, na verdade, né? Moedas estão indo a zero no mundo todo. É por isso que precisamos de um dinheiro alternativo em que novas moedas não podem ser criadas do nada e que permite à população ter direito de propriedade sem ser confiscada por ninguém, nem por governos ou por bancos. Essa alternativa já existe, é o Bitcoin. Bitcoin é um dinheiro e um sistema alternativo descentralizado. Não tem como ser monopolizado como governos e bancos fizeram com o ouro. Bitcoin é escasso e não tem como acelerar a criação de novas moedas. Só vão existir 21 milhões de bitcoins até o ano de 2140. E essa é a principal diferença do Bitcoin para o sistema financeiro atual. Bitcoin é transparente, previsível e imutável. Você conhece toda a política monetária dele de antemão e sabe que é imutável porque ninguém consegue monopolizar e mudar esse sistema. Bitcoin traz todas as propriedades do ouro, só que no formato digital, fortalecendo ainda mais todas as propriedades de escassez, portabilidade, divisibilidade, durabilidade e fungibilidade. É por isso que Bitcoin tem se valorizado tanto, cerca de 9 bilhões por cento em reais desde 2009. Ele é o oposto do dinheiro fiat. Você adota voluntariamente porque entende e quer essas propriedades que trazem mais riqueza e abundância para a sua vida financeira, ao invés de segurar um cubo de gelo fiat que te rouba constantemente. Eu fiz um vídeo explicando como funciona o sistema Bitcoin. Caso você não saiba, recomendo vê-lo também. E aí, deixe um comentário aqui, né, para dizer o que você achou. E se você gostou do vídeo, deixa um like e até a próxima.